Olá, alunos! Meu nome é Marina Costa, sou professora, sou formada em História, graduada e mestre em História Social pela Universidade Estadual Paulista. Estou aqui com vocês para a terceira disciplina do nosso semestre, que é História Regional. É muito bom estar aqui com vocês e vamos iniciar então a nossa disciplina. Antes da gente começar as discussões do dia, eu só quero iniciar lembrando a vocês de como se dará o desenvolvimento da nossa disciplina. Nós vamos ter 4 teleaulas e, além das teleaulas, nós também temos o livro da disciplina, que está disponível na biblioteca digital. O livro da disciplina chama História Regional, tem o mesmo nome da disciplina. Nós temos o fórum, tá? Que já está disponível para vocês, onde que vocês, no fórum da disciplina, nós poderemos fazer discussões, apresentar alguns tópicos, conteúdos. Nós temos também a sala do tutor, onde que vocês podem encaminhar dúvidas para os tutores eletrônicos. E nós temos também o chat durante as teleaulas, tá? Então, são os nossos canais de acompanhamento. Peço que vocês, a partir do momento que agora que a gente inicia a aula, já conheçam o livro da disciplina. Também podem acessar a biblioteca digital, que tem várias obras, vários livros disponibilizados que podem auxiliar vocês. E também as referências, são enviados a vocês referências de textos, artigos que complementam o nosso estudo, tá bom? Então vamos ao quadro agora para a gente ver os objetivos da nossa primeira teleaula. Então o que nós vamos tratar hoje na nossa primeira teleaula de História Regional? Nós vamos tratar do fim do tráfico de escravos e o incentivo à imigração estrangeira, essa imigração de europeus, tá? Nós vamos falar da Lei de Terras, de 18 de setembro de 1850. Nós vamos começar a debater como se forma uma região e nós vamos falar do Brasil meridional. E dentro disso também, eu vou passar para vocês um resumo agora das nossas teleaulas, tá? Então, as nossas 4 teleaulas. A primeira, o fim do tráfico de escravos e o incentivo à imigração de mão de obra estrangeira. A segunda teleaula vai ter como tema entre a história e a memória, então nós vamos debater a história e a memória e essa relação com a história regional. A terceira teleaula nós vamos falar de um conceito muito importante para a gente compreender a história regional, que é a região em debate. E a nossa quarta teleaula nós vamos falar de história local e o ensino de história. Então, como professores, nós nos utilizamos do ensino de história local. Antes da gente começar, então, as nossas discussões, é muito importante eu falar para vocês que nós temos 4 teleaulas. Então, nós temos um período curto para desenvolver todas as temáticas de história regional. E o que eu vou passar para vocês, então, aqui é um recorte. Nós vamos trabalhar alguns períodos, alguns conceitos, para que, a partir daí, vocês possam compreender, então, o que é história regional, como que nós fazemos essa construção, essa investigação de história regional e depois como professores nós levamos a história regional para a nossa sala de aula, tá? Então nós vamos fazer um caminho, nós vamos demonstrar como que se constrói, no Brasil a história regional. Dentro desse recorte nós vamos mostrar a construção de espaços regionais, tá? Mas devido ao tamanho do nosso país, tanto de imensidão do nosso país, como das diversidades, não tem como nós falarmos de todas as regionalidades, de todas as regiões do nosso Brasil, a formação dessas regiões e a história dessas regiões, tá certo? Então, pelo nosso país pelo seu tamanho e pela diversidade, isto não ocorre. Mas, através da disciplina, da leitura do material, vocês terão subsídios para compreender a história regional, seja da região onde vocês vivem ou de outras regiões que vocês queiram estudar. E também porque eu sei que muitos de vocês pretendem fazer o projeto de ensino em história regional. Então, aqui será um ambiente para a gente poder discutir essas ideias, mas não consigo abarcar com vocês todas as temáticas
de todas as formações históricas do Brasil, tá certo? Vamos ao quadro agora, então, para a gente começar a ver do regional ao global. Então, como que eu tinha uma ideia, então, de regionalidade, como que eu me conhecia no regional, e como que isso passa ao global, tá? No mundo inteiro, quando a gente pega períodos anteriores, se a gente for falar, então, na Antiguidade, na Idade Média, até a Idade Moderna, as regiões se constituíam, entre aspas aqui, tá? Em países. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as pessoas viviam em regiões com autonomia econômica, social e cultural. Então, as pessoas, o que elas conheciam da vida era aquela região onde viviam ou locais próximos onde que dava para ir em 1 ou 2 dias de caminhada. Então, as práticas culturais, os costumes, o viver dessas pessoas, o acordar, dormir, trabalhar, o se relacionar, o casar, todos os hábitos, eles eram muito regionais, eles se constituíam naquelas regiões, naqueles locais, tá? E quando que essa situação começa a se modificar? A partir das grandes navegações e do surgimento do sistema colonial. Por quê? As grandes navegações, elas vão trazer, então, elas vão unificar, elas vão conectar organicamente a Europa, tá? Como vocês já viram isso em história moderna, a Europa, a América e o litoral da África. Então, o que antes a comunicação, a constituição eram em pequenas regiões, passa-se a ter uma conectividade orgânica entre diferentes locais, tá? E o que acontece? Isso vai fazer com que as pessoas que viviam, por exemplo, na Europa, passam a ter novas influências ou passam a influenciar os outros locais, né? E vão aplanar algumas dessas diferenças regionais. E isso vai se consolidar, essa ideia do todo, principalmente com a constituição e consolidação do Estado moderno. Por que isso vai ocorrer, então? O Estado moderno, gente, para ele se constituir, para ele forjar uma ideia de nação, ele tem que fazer um detrimento da ideia local. Então, eu preciso constituir elementos que as pessoas se reconheçam como pertencente a uma nação e elementos comuns a todos dentro dessa nação. Então, que elementos são esses dentro dessa nação? Para fazer essa ideia, eu preciso de ter construído uma memória, que vai me possibilitar uma identidade, eu preciso de símbolos nacionais. Que símbolos que são esses? Bandeiras, hinos, moedas, monumentos, festas nacionais. E também preciso de uma língua própria, então as pessoas devem se reconhecer falando a mesma língua, e de difundir uma história nacional. Opa, peraí. Essa história nacional, ela vai ser difundida na educação básica. Então, eu vou passar para, através do ensino das crianças, uma história nacional. Eu vou começar a trazer, então, essa história nacional. E, junto com essa formação do Estado-nação, eu também tenho as ideias iluministas, que vão trazer uma uniformização do pensamento, tá? Então, o que começa a acontecer aí nesse passo? Eu tenho essa ideia de nação e eu tenho um detrimento, então, do local, do regional, onde que as pessoas sempre viveram, tiveram suas práticas, ao nacional. E tanto os pensadores do século XIX como do século XX começaram a defender dentro disso que essa uniformização, essa ideia do todo, ela ia suplantar as ideias regionais, tá? Só que
Hoje nós percebemos que isso não ocorreu muito bem assim, que por mais que vivemos junto com a globalização e que essa globalização e a partir do capitalismo ela tenta uniformizar os nossos gostos, os nossos hábitos, o nosso consumo, isso não ocorreu. O regional ainda prevalece. Então vamos ao quadro agora para a gente ver então essa ideia. Eu coloquei aqui para vocês então a ideia de globalização, né, contrária versus resistência do regional e do local. Então, por mais que hoje, com esse avanço dos sistemas de comunicação, né, nós conseguimos saber o que acontece em várias partes do mundo instantaneamente, pelo capitalismo que nos impõe maneiras de consumo e hábitos e costumes muito semelhantes, ainda há essa resistência do regional para o local. Por quê? O planeta não caminhou para o que esses pensadores do século XIX e XX diziam, essa uniformização. Ele caminhou se mantendo, né, as originalidades locais e regionais. E isso acontece principalmente quando o indivíduo ele perde essa sua referência. Então, o que acontece? Quando eles começam a repensar a sua identidade. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós, principalmente indivíduos de grandes cidades, né? Nós começamos a procurar locais, afetivos, locais que nos remetem à família, amigos, que nos dê essa ideia de passado, essa ideia de regional, de lugar. E isso, quando nós começamos a procurar esses locais, começa-se uma revalorização dos lugares, das regiões e da memória. Então, as pessoas passam a buscar vestígios do passado, monumentos, museus e novas narrativas e interpretações da história local e regional. E aqui cabe principalmente a nós, né, que somos professores e vocês que serão professores. Por quê? Essa construção do sujeito, essa construção da identidade, ela passa pela sala de aula. E nós, como professores, nós devemos então transmitir isso aos nossos alunos e apresentar a história da região que os nossos alunos cresceram, nasceram e habitam, que moram, tá? Para que ele se sinta como o todo, como se ele existisse naquele local. Então, é muito importante nós, como os professores, passarmos a história regional aos nossos alunos, tá bom? Só que a gente tem que pensar, que história regional é essa que eu estou passando ao meu aluno? Eu estou levando qual história? Por quê? Os livros didáticos, eles demoram muito a ter uma atualização do conteúdo. E muitas vezes os conteúdos de história regional ainda estão muito arraigados ao passado. Então agora eu vou mostrar um pouquinho uma parte, né, da historiografia da história regional, justamente para vocês compreenderem e conseguirem conhecer de que história regional que nós estamos falando. Vamos ao quadro agora, que aqui começa então uma historiografia brasileira da história regional. Entre o século XIX e parte do século XX, a produção de história regional sofreu grande influência do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, né, e das suas unidades estaduais. Então, o que se produziu de história naquele momento tinha influência desse instituto. E as produções de história regional daqui do século XIX e XX são chamadas de coreografias. O que são coreografias? São monografias, tá? Então, aqui é o mesmo que monografias municipais e regionais. Regionais. E o que essas coreografias traziam? Elas misturavam história
tradição e memória coletiva. Então, normalmente o seu formato era, em geral, elas são assim. Começava-se um primeiro capítulo sobre as descrições fisiográficas da região. Depois, nós tínhamos uma exposição da fauna e da flora da região, um inventário dos recursos naturais. Depois se falava um pouco das atividades econômicas e, por último, se faziam espécies de biografias de personagens que tivessem uma expressividade local, então de grandes feitos. E nessas biografias, normalmente se destacavam as participações, os feitos das elites locais. E, através dessas biografias, então, ele se demonstrava que a região ela é produto do protagonismo desses personagens, dessas elites. Então, essas coreografias, elas estão muito ligadas à história das elites regionais, então, de determinada região. As pessoas que não faziam parte dessas elites, então, não são retratadas nessas histórias regionais do século XIX e XX. E qual que é, então, o problema ou os problemas dessas coreografias? Primeiro, quando se fazia essas análises, então, da geografia, dos ambientes, da fauna e da flora, não havia uma relação entre história e geografia. Quando se escreviam essas biografias sobre os personagens, normalmente elas eram feitas através de relatos orais e testemunhos de personagens de descendentes das famílias. Então, eu não tinha uma pesquisa embasada em documentos, em arquivos, em historiografia. Eu fazia uma pesquisa tendo base o relato dos grandes feitos desses personagens. E não era retratado, então, os outros personagens, as outras pessoas que faziam parte daquela região. E até os anos 60, 70, a maioria dos livros didáticos são embasados nessas coreografias. Principalmente quando nós falamos em história regional. Então, quando ensinamos história regional, os livros didáticos tinham esse apoio nessas coreografias, tá certo? Vamos ao quadro agora para a gente ver, então, como que continua isso. Essas coreografias, então, elas vão estar na produção nacional até os anos 60, tá? Se vocês acessarem depois na internet, colocarem coreografias históricas, vocês vão encontrar coreografias da província de Minas Gerais, tem uma do Raimundo José da Cunha Matos, que é de 1837, coreografias da província de Goiás. Então, vocês conseguem encontrar esse material. A partir dos anos 60 e 70, na Universidade de São Paulo, na USP, são feitas pesquisas históricas abordando aspectos da história paulista. Só que essas pesquisas, diferentemente das coreografias, elas eram atualizadas e tinham um rigoroso método teórico, era um rigoroso, maneira de se fazer, tanto teórica como metodológica. E aqui começa a ocorrer, gente, uma identificação da história paulista com a história do Brasil. Então, através das produções da USP, entre os anos 60 e 70, dos programas de pós-graduação da USP, começa-se a construir essa relação entre história paulista e história do Brasil. Por exemplo, quando nós estudamos história do Brasil República, ela é principalmente baseada no que ocorreu em São Paulo, tá? Então, todo esse debate não é feito tendo como base toda a história do Brasil, e sim uma história paulista. Quando nós falamos em imigração, é uma história paulista. Quando falamos em urbanização, sindicatos, movimentos populacionais, industrialização, tudo se passa em torno de São Paulo, como se a história do Brasil naquele período só se desenvolvesse em São Paulo. E isso se perpetuou.
isso, então, está muito presente ainda nos dias de hoje nos livros didáticos. Ainda está mostrando essa visão dessa história. Ao mesmo tempo que ela é do Brasil, ela é uma história paulista, esse reconhecimento. E essa visão também vai construir um modelo de que os outros estados, quando se fazia a história regional dos outros estados, eles apareciam atrasados em relação a São Paulo, e vai construir aí um modelo de que o São Paulo é a base, o modelo para se chegar, quando eu quero falar de urbanização, de industrialização e de modelo de estado. E isso tudo está ligado justamente ao desenvolvimento dessas histórias regionais. Vamos ao quadro agora, para a gente ver o outro tópico. O que acontece, então? Depois desse momento de São Paulo como modelo, né, como positividade, né, para um Brasil moderno, urbano e industrial, eu tenho uma nova fase de estudos regionais a partir dos anos 80, que se perdura até hoje, e essa nova fase vai ocorrer pela abertura de programas de pós-graduação em História em outras universidades nos outros estados. E através dessa nova onda de estudo, eles procuram, então, corrigir, né, as distorções e generalizações que foram feitas a partir dessa história paulista, tá certo? E isso ocorre como? Através de novos temas, tá? Então, essa nova onda aqui, ela vai possibilitar o estudo de novos temas. E esses novos temas vão ser feitos através de acervos e documentos regionais, tá? Então, os documentos depositados em arquivos, museus, universidades, eles vão possibilitar essa construção de uma nova historiografia sobre os estudos regionais. E isso permanece até os dias de hoje. Então, quando vocês forem começarem, então, a ver o estudo, né, da região que vocês escolherem para fazer, né, quem for fazer um estudo de história regional, é muito interessante que vocês conheçam, né, na cidade, na região de vocês, no estado, se ele dispõe de arquivos públicos, tá? Então, tanto estaduais como municipais, porque esses arquivos fazem a guarda, então, né, desses documentos históricos. Se a região ou cidade de vocês dispõe de universidades com cursos, né, de história, porque normalmente quando se tem a universidade com o curso de história na região, você tem uma grande pesquisa, você tem um grande movimento de pesquisa de historiografia local, tá? Que é o que ocorre, por exemplo, na minha formação. Como eu fiz a faculdade, né, no interior de São Paulo, a minha faculdade tem uma grande gama de pesquisas, né, a Unesp, de assuntos ligados à regionalidade. Então, se trabalha muito, até o meu trabalho também é sobre isso, sobre imigração, sobre urbanização, sobre café. O meu, no caso, é sobre a vinda de entrantes, que são migrantes mineiros, para o Nordeste da província de São Paulo no século XIX, tá? Mas isso só foi possibilitado, em parte, né, tanto pela faculdade, pelas historiografias que já eram desenvolvidas no local, como também um arquivo, que a minha cidade contava com um arquivo público que tinha uma vasta documentação. Então, a partir desse momento, quem já tem um interesse, nós vamos discutir durante as 4 aulas outros locais, já comecem então a investigar se há esses locais, então arquivos, universidades, também museus podem concentrar uma gama de documentação, bibliotecas, centros de memória, centros de documentação. Então, tem um variado local, quantidade de local que vocês podem encontrar essas informações. E muitos desses locais já contam com páginas na internet e já vem disponibilizando documentos na internet, que é o caso do Arquivo do Estado de São Paulo, que ele já faz isso. Então, da onde vocês estiverem, da casa de vocês, de qualquer local do Brasil ou do mundo, né, vocês podem acessar documentos sobre a imigração. Então, podem ler os documentos, podem ter acesso. E por que eu falei sobre a imigração? Porque é justamente o nosso próximo tema que nós vamos tratar agora, o nosso primeiro recorte, que nós vamos falar um pouquinho, nós vamos falar sobre a relação da Lei de Terras
com a vinda de imigrantes e a construção de regiões no Brasil, certo? Vamos ao quadro agora, então, para a gente começar a fazer essa discussão agora. Então, o primeiro tópico aqui vai falar do fim do tráfico de escravos e a ocupação dos espaços vazios. Então, quais espaços vazios que nós tínhamos naquela época, tá? Então, a primeira lei que eu coloco aqui para vocês é uma lei de 1850, que chama Lei Eusébio de Queiroz, que vai, então, pôr o fim do tráfico de escravos. Eusébio de Queiroz era um ministro da Justiça, tá? Na época, é por isso, então, que nós temos essa lei. Vamos falar agora, então, a respeito da lei do fim do tráfico, tá? O fim do tráfico, isso vocês veem em História do Brasil, então só vou fazer nós vamos só relembrar os pontos para encaixar com a lei de terras. O fim do tráfico, ele já vinha sendo exigido pela Inglaterra desde o início do século XIX. Nós temos uma lei de 1827, só que ela tinha 3 anos para começar a valer, então ela passa a valer em 1830, e que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, porque na prática não pegou, nós falamos muito no nosso país, né, que a lei não pega. Então não estava sendo cumprido o fim do tráfico. A Inglaterra foi aumentando a pressão sobre o fim do tráfico, então, de escravos, esse tráfico atlântico, né, da África para o Brasil, até que com esse aumento de pressão, tá? Tem casos primeiro ela faz leis apenas para vistoriar os barcos no Atlântico, depois ela começa então a ameaçar e chega até a vistoriar barcos em portos brasileiros, se não cumprisse as determinações, tá? E por que o governo brasileiro imperial não cumpria essas determinações? Porque por quem, né? Quem que seria a mão de obra que substituiria os escravos nas lavouras? Então, como que ele faria isso? E aí ocorre um ponto interessante de vocês pensarem. O governo imperial, ele era apoiado pela aristocracia proprietária de terras, né? E de escravos. E junto nós temos também os comerciantes, né, desse tráfico, que se enriqueceram muito com esse tráfico, que formavam então todo esse conjunto na sociedade, e que não permitia então esse fim de tráfico, mas ele teve que ocorrer por essas pressões externas. Então, quando a gente analisa os dados no século XIX, nós temos momentos de aumento dessa vinda de cativos, né, da África, e depois momentos então de diminuição, até que se faz a extinção então desse tráfico. O tráfico externo, ele vai ser substituído por um tráfico interprovincial. Então, escravos de outras províncias do Nordeste passaram a ser comprados para vir para as províncias que já cultivavam o café. Então, no Vale do Paraíba, tanto carioca como paulista, e depois no Oeste paulista. Só que, mesmo assim, deveria-se começar a pensar de como substituir essa mão de obra, porque um dia ela seria finita, né? Ela diminuiria muito, ela começou a diminuir porque eu não tinha mais a entrada de cativos vindos da África. E aí, então, a gente pode fazer 2 perguntas. Por que não substituir o cativo, né, que na condição de escravo, esse trabalhador, tornar ele livre e contratar ele de maneira livre, então? Por que não fazer essa troca? Primeiro, os fazendeiros, gente, já estavam muito acostumados de ter aquela mão de obra de forma cativa, escrava. Então, tinha-se um preconceito aí em tornar-se aquela pessoa livre e ela passar a trabalhar, então, de forma livre. Segundo ponto, os próprios escravos não aceitariam, porque mesmo livres, eles saberiam que a condição de trabalho nas fazendas se tornaria a mesma, praticamente a mesma da anterior na condição de cativos. Uma outra segunda pergunta, por que não trazer para as fazendas de café, né, para esse centro econômico do Brasil na época, os trabalhadores empobrecidos de outras regiões do Brasil, como é o caso do Nordeste? Não houve um incentivo do governo imperial por considerar também os mestiços, como também já tinha uma ideia, né, um preconceito
nessa época, e também não houve incentivo dos fazendeiros locais de cacau e algodão no Nordeste que exploravam essa mão de obra. E para as próprias populações empobrecidas do Nordeste, era muito mais viável na época a esperança da borracha na região norte, então extrair a borracha na região norte, ou então trabalhar nas fazendas de cacau mais ao norte do Nordeste, tá? Então por isso que é uma das discussões, porque que não houve essa substituição, essa mudança então. E dentro disso então, os olhos vão se voltar para os imigrantes. A ideia então de se trazer imigrantes europeus para o Brasil para paulatinamente substituir essa mão de obra. Dentro disso vem agora um segundo tópico que está no quadro, que é justamente a Lei de Terras, do mesmo ano da Lei do Fim do Tráfico de 1850. Até essa data aqui, até essa Lei de Terras, ela é colocada 2 semanas após a extinção do tráfico, nós não tínhamos no Brasil uma lei que determinava a terra. Então, a posse da terra nessa época, ela era feita ainda por sesmarias, tá? Que nós temos, então, a doação de terras, tá? Ela era feita através de poceiros, grileiros, então pessoas que pela força se ocupavam das terras. E qual que é o objetivo do governo nesse período, então? Nós vamos começar a discutir de fazer uma lei de terras se ela não existia anteriormente, tá? Primeiro, ela tenta pôr em ordem, né, a confusão que existia na propriedade rural, tá? E se essas terras públicas deveriam ser vendidas e não doadas, tá? Então, ela tenta acabar com essa mistura de terras públicas com terras privadas. Segundo ponto, ela traz normas para legalizar a posse da terra. Então, aquele que já tinha se apossado de uma terra, ele poderia legalizar essa terra. E não tinha um prazo específico, desde que ele regularizasse e pagasse as taxas. E ela também queria forçar que as pessoas fizessem o registro dessas propriedades, tá? Só que a lei de terras ela é muito específica em quem que ela vai considerar como que pode ser proprietários dessas terras, tá? Então ela vai trazer muito para quem que poderia ser dono dessas terras. Eu trouxe aqui um trechinho dessa lei, tá? Então, Brasil, Lei 601 de 18 de setembro de 1850, seu artigo 18 diz assim, ó: o governo fica autorizado a mandar vir anualmente à custa do tesouro, tá? Então, do próprio governo, a grafia da época, tá, gente? Por isso que o anualmente com 2 N's, o tesouro com TH, certo número de colonos livres. Então, aqui, na própria lei de terras, já diz que o governo, né, vai mandar vir colonos livres para serem empregados pelo tempo que for marcado em estabelecimentos agrícolas. Então, para que eu vou trazer esses colonos? Estabelecimentos agrícolas ou nos trabalhos dirigidos pela administração pública ou na formação de colônias nos lugares em que estas mais convierem, tomando antecipadamente, né, as medidas necessárias para que tais colonos achem emprego logo que desembarcarem no Brasil. Então, através dessa lei, fica muito claro o objetivo, então, de se trazer esses colonos para o Brasil, de trazer esses imigrantes. Esses imigrantes, então, viriam para trabalhar nas fazendas, tá? Trabalharem nos trabalhos agrícolas e logo que desembarcarem no Brasil, já deveriam encontrar trabalho, tá? Então, isso já deveria ocorrer, não ficar aqui à toa sem trabalhar, tá? Então, quando eu tenho o fim do tráfico, eu já venho com uma lei de terras que também se preocupa em trazer colonos para substituir a mão de obra que era fornecida pelos escravos. Então, a mão de obra feita através da escravidão por esses colonos livres. Vamos ao quadro agora para a gente, então, ver um pouquinho sobre essa lei de terras, tá? Então,
Então, como eu já falei para vocês, ela é promulgada em 1850, ela vai substituir a doação da sesmaria, tá? Pela compra dessas terras, tá? Que fiquem claras, quando se fala em compra, a própria lei traz que essas terras deveriam ser estabelecidas em um valor que não fosse facilitado esse acesso à terra, tá? Então, esse valor, ele era para evitar o acesso da propriedade de terra para qualquer pessoa e também para os imigrantes. Então, esses colonos que viessem não teriam acesso à terra, porque o seu preço elevado afastava poceiros, né, e imigrantes pobres. Essa lei também trazia, gente, que imigrantes com passagens financiadas, então que o governo, né, financiou essas passagens, eram proibidos de adquirir terras antes de 3 anos da sua chegada, né? Então, ele chegou, ele precisava esperar 3 anos para poder adquirir terras. Um outro tópico, então. Com a lei de terras, a terra deixa de ser um privilégio que era concedido a alguns através da sesmaria e passa a ser encarada como uma mercadoria. Então, a terra agora é um produto. Você precisa ter capitais, dinheiro para comprar. E, mesmo antes, quando era um privilégio, mesmo poceiros e grileiros, você precisava ter uma estrutura para se manter naquele local. Então, você precisava de ter um número de braços escravos, você precisava de ter força para se defender, porque senão você seria expulso daquele local por outros, né, que quisessem ocupar aquelas terras maiores e mais fortes. Isso ocasionou, gente, que as pessoas com o tempo fossem adentrando, né, o sertão, fossem adentrando outras regiões do Brasil justamente para ocupar terras, tá? E com essa lei, a coroa portuguesa, ela demonstra a sua preocupação em... Qual que é a preocupação da coroa portuguesa quando ela faz essa lei de terras, né? O que nós temos, então... Tá ali coroa, mas qual que é a preocupação? Ela já é no segundo reinado, então qual que é a preocupação do império em o que ele pretende, tá? Então esse termo coroa a gente risca daí porque é o império. Assegurar a centralização do poder, tá? Como que ele vai assegurar essa centralização? Através da lei de terras, ele passa, então, a ter o domínio sobre as terras, ele passa a controlar, né, as terras públicas e privadas, né, porque essas terras só poderiam ser compradas inicialmente, né, do próprio governo, então ele passa a controlar. Defender o seu patrimônio territorial, né, nós temos regiões que nós vamos tratar de vazios demográficos, e fronteiras e ameaças de populações de outros países que queriam ocupar o território, né? Incrementar a produção de mercadorias, pois afinal, aqueles capitais investidos na escravidão agora poderiam ser investidos na aquisição de terras. Então, antes investidos na compra de cativos, poderiam ser investidos agora na aquisição de terras e em outras atividades, e isso incrementaria a produção de mercadorias. Assim, as fronteiras brasileiras, movidas por interesses privados, né, exclui o acesso da terra ao imigrante e o impele a trabalhar nas terras de outros, que era o grande objetivo. Então, eu vou trazer imigrantes, mas esses imigrantes, né, não vou trazer eles aqui para o grande objetivo, né? Para constituírem serem proprietários de terras, plantadores de café. Não, eu vou trazer esses imigrantes para trabalhar nas minhas fazendas, tá? Só que observem que a gente vai trabalhar hoje, depende do período, tá? Em alguns períodos e em alguns determinados locais, nós temos a imigração, né? O incentivo do imigrante para vir trabalhar nas lavouras de posse de outras pessoas, mas nós também temos o incentivo de imigrante para vir constituir
colônias, tá? E como está no próprio artigo da lei que eu trouxe para vocês, tá bom? Agora vamos no quadro para a gente ver, então, mais um pouquinho sobre esse incentivo, então, à imigração, principalmente a mão de obra europeia. Por que isso ocorria? Porque a visão do brasileiro, no período da época, da elite, né, dos proprietários de terra, era que o trabalho braçal, então aquele trabalho lá na fazenda, ele era visto como algo vil, algo ruim. E como que se constrói essa visão? Vamos dessa questão, essa negatividade do trabalho braçal. Na época, desde a ocupação do Brasil colônia, todas as atividades manuais, né, o trabalho braçal, foram feitos através da escravidão, a partir de cativos, né? Então, os proprietários de terra sempre viram o trabalho braçal de maneira negativa. Quando nós temos a transferência da corte de Portugal para o Brasil, nós temos, isso já no século XIX, nós temos toda a transferência do aparato administrativo, da burocracia portuguesa para o Brasil. E passa a ser necessário, então, no Rio de Janeiro, né, de pessoas que façam essas atividades administrativas. Aqueles, então, fazendeiros que estavam na área rural e os seus filhos, que muitos eram mandados à corte, a Portugal, para estudar, ao Rio de Janeiro, então, começaram a preencher esses cargos burocratas, administrativos, vistos muito mais como atividades, então, de intelecto do que como trabalho braçal. E essa ideia permaneceu em nosso país. Então, antes eu tinha uma aristocracia, né, que só cuidava do trabalho da terra, mas só administrava as fazendas, as propriedades, não fazia o trabalho em si na terra. E depois eu tenho também essa aristocracia ocupando os espaços administrativos e depois os espaços políticos junto à corte no Rio de Janeiro. E passa-se então a ter essa negatividade do trabalho, tá? Que o trabalho, quando ele exige esforço físico, quando ele é manual, ele é negativo. E isso fica marcado nas nossas relações. Tanto que esse trabalho manual, essa força negativa, ela está ligado muito ao trabalho que era feito pelos escravos, tá certo? E vamos ao quadro agora para a gente ver o outro tópico. Com o fim, então, do tráfico e depois, posteriormente, a abolição da escravidão, eu tenho a substituição do trabalho escravo pelo trabalhador livre. Lembra vocês? Agora a gente vai começar, então, a trabalhar um pouco sobre isso, que isso não foi uma coisa rápida, tá? Nós temos as primeiras tentativas de trazer esses imigrantes para o Brasil em 1847, onde o senador Nicolau do Campos Vergueiro, né, ele vai trazer para suas fazendas, com o dinheiro do Império, subvencionado pelo Império, imigrantes alemães e suíços. Mas nós teremos muitos desentendimentos entre o senador, né, e esses imigrantes, tá? Então, vai ser uma experiência frustrada. Então, como que trazer esse trabalhador livre para o Brasil? Como que substituir esse escravo? Por quê? Tanto como eu já falei para vocês, como os escravos, como os mestiços, nós temos na época argumentos racistas, né, dos círculos dirigentes do Império, que vão desvalorizar essa mão de obra. E vai começar aqui uma ideia, então, de substituir pelo trabalhador livre, branco e europeu. Agora, eu vou passar para vocês, para a gente continuar a nossa discussão, uma primeira atividade para vocês refletirem, então, sobre essa discussão que nós já iniciamos. E essa atividade diz assim: atualmente, como a ideia de trabalho é compreendida no Brasil? Então, atualmente, como que se dá as nossas relações de trabalho em nosso país? Vocês acham que essa herança desses mais de 300 anos de escravidão, ela ainda permanece no nosso país? Vocês acham que... Porque as relações de trabalho que se desenvolveram durante a escravidão, né, que era um trabalho explorado,
onde que quem trabalhava não tinha nenhum direito, vocês acham que isso ainda permanece no nosso país? Os trabalhadores têm todos os direitos ou ainda é uma relação conflituosa? Só de nós pensarmos que no nosso país existe uma justiça do trabalho, uma justiça para julgar, para permear essas relações trabalhistas. Então pensem nisso, pensem se essa herança da escravidão deixou marcas no nosso cotidiano, tá? No nosso dia a dia de trabalho, e se todas as pessoas que trabalham no Brasil têm um trabalho digno, com uma remuneração digna e com direitos respeitados, tá? Eu vou dar um tempo para vocês e depois a gente continua a nossa aula. You, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Are you getting this? Look at this. Never even cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. Get out of here. Woo!
talk anymore. We don't talk anymore. Então, vamos continuar agora nossa aula, né? Depois das discussões sobre essas relações de trabalho. E vamos agora, então, ver qual que era o contexto histórico, né? O que estava ocorrendo na Europa naquele momento, para entender depois por que essas pessoas deixaram a Europa, vieram para a América, para o Brasil, né? Essa imigração, ela também, esses imigrantes vão para outros locais da América, não só para o Brasil. Mas nós vamos entender então por que eu vou deixar o meu país, o meu local de origem e vou ir para o desconhecido na época, né? O que estava acontecendo. Vamos ao quadro agora. No século XIX, gente, a Europa ela passou por um turbilhão de acontecimentos e revoluções, tá? Centrado principalmente na tríade do liberalismo, nacionalismo e comunismo, os ismos, tá? Então, aqui nós temos, no século XIX, a ocorrência, então, de governos autocráticos, nós temos crises econômicas, falta de representação política das classes médias, nós temos o nacionalismo exacerbado e crises agrárias. Com destaque, muitos desses eventos se iniciaram na França e depois irradiaram pela Europa, tá? E nós temos espaços, então, para as ideias do liberalismo, que defendiam, então, um livre comércio, sem uma intervenção desse Estado, né, a livre propriedade. Depois nós temos o desenvolvimento de ideias em contrapartida a isso do comunismo e depois esse nacionalismo. Com destaque, esses eventos iniciaram na França e irradiaram, mas também na Itália nós temos uma crise resultante da unificação do país, né, e de transformações capitalistas. Essas crises, elas vão atingir principalmente a população mais pobre, vão empobrecer a população e também vão atingir a produção agrícola, que foi fortemente afetada por esses acontecimentos. Então, nós temos também problemas com as colheitas, tá, com a produção, e nessa época ainda, a agricultura ainda tinha um forte impacto para essas pessoas, tá? Nós já temos o desenvolvimento da industrialização, já temos indústrias, mas nós também temos ainda a grande importância da agricultura, tá? E para essas pessoas, principalmente os mais pobres, a migração para outros países foi a solução encontrada para enfrentar as dificuldades advindas desse momento de crise. Então, aqui começa a primeira pergunta. Contudo, como convencer o europeu a vir explorar, né, trabalhar, se mudar para o território brasileiro? Como conseguir isso? E aqui, então, traz alguns dos tópicos, então, que vão facilitar essa vinda de imigrantes para o Brasil. Nesse período, nós temos um significado crescimento demográfico na população. Então, com todas aquelas crises, com crise agrícola, crise de produção de alimentos, eu ainda tenho um crescimento de população. Nós temos também uma variação na produtividade da terra, que vai gerar menores colheitas. Nós temos a política do cerceamento, tá ali, mas é política dos cercamentos, tá? Vou colocar aqui, que são as enclosuras das terras. As terras começarão então a ser literalmente cercadas, tá? E as populações, então, os pequenos proprietários são expulsos dessas terras e têm que se dirigir então às cidades. Isso vai alterar a relação dos trabalhadores com a terra. Se na Europa não tinha terras, no Brasil nós tínhamos muita terra, mas não tínhamos mão de obra. E então, por essa falta de mão de obra, eu tenho muitas terras, mas eu não tenho mão de obra. Então, começa no nosso país uma política para trazer imigrantes para suprir, então, essas mãos de obra. Suprir essa carência de braços, então, para poder trabalhar. Vamos ao quadro agora?
para a gente ver então como que vai ser essa política imigratória, como que eu vou trazer esses imigrantes. Eu falei para vocês lá de uma primeira tentativa, então, através do senador Vergueiro, que não teve efeito, não surtiu os efeitos esperados, e a partir de 1871 nós temos novas tentativas. E como que serão essas tentativas? O governo ele vai conceder empréstimos aos fazendeiros, né, para que se possa trazer esses imigrantes. E esses imigrantes tinham passagens subsidiadas, né, então os fazendeiros pagavam as passagens para esses imigrantes deixarem os seus países e virem para o Brasil. Em São Paulo, nós temos a construção da hospedaria dos imigrantes. Primeiro a gente tem uma hospedaria no Bom Retiro, depois, a partir de 1888, nós temos uma hospedaria no Brás, que é conhecido, o prédio existe até hoje, tá? Que é conhecida como hospedaria dos imigrantes. E nós tínhamos espaço para 4.000 pessoas ficarem nesse local. Esses imigrantes que chegavam poderiam ficar nesses locais em média 8 dias, tá? Até então estabelecer, né, o local de trabalho ou ir para a fazenda, né, que já tinha feito o acordo de trazer. Nós passamos a ter uma propaganda oficial no exterior. Então, nós temos sociedades como a Sociedade Promotora da Imigração, que é fundada por 2 irmãos, que são da família Prado, e eles vão produzir folhetos em alemão, italiano, português, tá? Em que se salientava as vantagens de se vir para o Brasil, principalmente para São Paulo. Nós temos políticas de preço mínimo para o café, então para a venda do café. E a ação do governo, então, vai produzir novos fluxos imigratórios que se dirigirão a São Paulo, mas que não se destinavam à cafeicultura. Então, nós temos os destinados, né, à cafeicultura, e nós temos também depois uma nova leva, né, de imigrantes que também vão ficar nas áreas urbanas. Aí eu trouxe para vocês um dos modelos de propaganda, né, capa da revista O Imigrante, de 1908, tá? E mostra bem aqui, ó, estado de São Paulo, Brasil, né? E tem aqui o imigrante, um mapa ligando então a Europa, a Itália, ao Brasil e principalmente a São Paulo, tá? Então, esse era o tipo de propaganda que era feito na Europa, tá? Então, se especializou, né? Nós tínhamos montado sociedades, empresas, tá? Que faziam essa propaganda e que iam à Europa para trazer essas pessoas para serem mão de obra. E agora eu vou passar para vocês uma segunda atividade, tá? Que diz, após a análise da conjuntura econômica e social da Europa, então como que estava a Europa nesse período, e com a apreciação da capa da revista O Imigrante, quais os interesses que motivaram os imigrantes a virem para o Brasil? Então a pergunta aí é, por que esses imigrantes, né, deixaram seus locais de origem e por que eles vieram para o Brasil? Quais os interesses que o que eles teriam aqui no Brasil que eles não estavam tendo na Europa, tá? Vou dar um tempo para vocês fazerem atividade e depois já voltamos com a nossa aula.
Então, agora, quais esses atrativos, né? Nós já trabalhamos que um dos atrativos, então, era essa promessa, né, de emprego, né? De você ter, então, como se manter, que não estavam ocorrendo na Europa, né? Tanto nas áreas urbanas como os pequenos proprietários. E os outros atrativos, principalmente para os imigrantes que vieram para a região sul, nós vamos começar a discutir eles agora. Vamos ao quadro? São, primeiro, a possibilidade de historicamente constituir aqui no Brasil uma região, que vai ser um conceito que nós vamos trabalhar bastante durante as nossas aulas, tá? Então, o que é uma região? Não é só, gente, uma definição geográfica, tá? Quando a gente fala assim, a região sul do Brasil ou a região sudeste, não é só uma divisão geográfica. Região é também um espaço historicamente constituído e que possui uma série de atribuições específicas e históricas. A colonização para o sul do Brasil, ela começa um pouco antes de algumas medidas do governo, tá? Como eu contei para vocês, para trazer imigrantes para as lavouras de café, tá? No começo do século XIX, o Dom Pedro já se preocupava, né, em trazer esses imigrantes para constituir no sul do Brasil pequenas colônias, tá? De pequena propriedade. Então, ele vai atrair alemães, tá? E já em 1824 nós temos a colônia de São Leopoldo e em 1850 a colônia de Blumenau, alguns exemplos, tá, de vários outros para vocês, tá? Então, já se tem experiências anteriores de trazer imigrantes alemães para o Brasil, mas depois também vão trazer italianos para fundar colônias de pequenas propriedades rurais, tá? Esses imigrantes se dedicavam à criação de animais, plantio de alimentos, tá? Trouxeram, por exemplo, a maçã, que não era cultivada no Brasil. Também se fizeram estabelecimento de comércio e de pequenas indústrias, como indústrias de vela, de banha, de utensílios domésticos, tá? Então, o primeiro atrativo é constituir uma região. O segundo atrativo é o clima do sul do Brasil, que é chamado de Brasil Meridional, que é um clima muito semelhante ao clima da Europa. Então, aqui eles não teriam dificuldade de constituir uma região, um local para morar muito semelhante ao que eles já conheciam na Europa. E o terceiro atrativo era a ideia de vazio demográfico. O que é essa ideia de vazio demográfico? Era que nós tínhamos no sul do Brasil vazios demográficos, então vazios sem população. Essa ideia, gente, ela desconsidera a população nativa, tá? Então, os indígenas não eram vistos como pessoas que construíam essa região, que ocupavam esses locais. Então, era vendido, né, para esses imigrantes, um vazio demográfico, que essas regiões não teriam, então, habitantes, né, e que ali eles poderiam estabelecer as suas pequenas propriedades, tá bom? Então, o vazio demográfico desconsidera a presença, então, de indígenas, tá certo? Vamos ao quadro agora, que nós temos também a ocupação de terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras públicas que pertencem, tá, ao Estado, e elas recebem esse nome porque devoluta é o conceito de terra devolvida ou a ser devolvida ao Estado, tá? Então, você tinha aqui um clima semelhante, você tinha um vazio demográfico, você tinha terras, né, que o Estado forneceria. E por que o Estado incentivava essa vinda desses colonos? Para povoar esses locais, para proteger, né, porque você só conquista, você só mantém um local se você consegue proteger, tá? O Brasil tinha muito problema nessa região com outros países, né, que fazem fronteira com a região sul. E também uma outra ideia, que é um embranquecimento da civilização do Brasil. Então,
a imigração, ela estava ligada à ideia de embranquecimento da civilização do Brasil. Com esse imigrante que eu trazia para o Brasil, né, esses alemães, italianos, suíços, eu ia causar um embranquecimento na população, que era muito mestiça. E agora, para fazer essa discussão, né, do mito racial, para trazer, então, essa ideia de por que, né, tinha essa ideia de embranquecimento, por que isso era necessário, eu vou passar um vídeo para vocês do sociólogo Demetrio Magnoli, em que ele vai fazer essas discussões, tá certo? Vamos ao vídeo? O pensamento racial chegou no Brasil ao mesmo tempo que chegou na Europa, nos Estados Unidos e por aí fora. O Brasil não estava atrasado. Né? Só que aí começou a acontecer uma coisa extremamente engraçada, curiosa no Brasil, que começou a aparecer um pensamento antirracial no século XIX no Brasil. E os nomes dos indivíduos, hoje ninguém fala deles. Eles são o grupo dos sanitaristas. O Adoc Lobo é um deles. Né? O Juliano Moreira, né? Teodoro Sampaio. Né? Uma parte dos sanitaristas começam a desenvolver um pensamento antirracial. Porque, de acordo com o pensamento racial daquela época, por que os brasileiros ficavam doentes? Os brasileiros ficavam muito doentes naquela época. O tempo todo eles estavam doentes. Claro, todo mundo era muito pobre, né? O saneamento era horrível, então as doenças de massa se espalhavam, as pessoas morriam cedo. E a explicação racial para isso é: bom, os brasileiros ficam doentes porque eles são miscigenados. Eles se misturam. Quando você mistura raça, dá degeneração. Isso é a teoria racial. Isso é a teoria que veio lá do século XIX. As raças devem ser puras. Se você mistura as raças, você pega as piores características de cada uma e você gera coisas degeneradas. Esse pensamento tem um largo curso na medicina, viu? Tem toda uma medicina, a eugenia, que vai se desenvolver, chegar até os projetos genocidas eugênicos na Alemanha, se baseava nessa ideia. Você começa a misturar, não dá. E isso era uma ideia corrente aqui no Brasil, no século XIX. As pessoas morrem porque elas são misturadas. Aí chegaram os higienistas. E aí eles falaram: não é culpa da miscigenação, é culpa do mosquito. As pessoas ficam doentes por culpa do mosquito. Isso que parece óbvio hoje é o mosquito que está lá no charco, que pica as pessoas e elas ficam doentes. Então vamos matar o mosquito, que elas vão ficar super saudáveis e podem se miscigenar à vontade. Os higienistas começaram a falar isso. Isso era uma coisa revolucionária. É culpa do mosquito. Isso mudou a cabeça de intelectuais brasileiros extremamente importantes. Um deles, o Monteiro Lobato. Na primeira vez que ele escreve sobre o Jeca Tatu, ele diz: o Jeca Tatu é doente. Por que o Jeca Tatu é doente? Porque ele é um mestiço. Porque ele é um mestiço. Ele é doente. Aí o Monteiro Lobato aprende alguma coisa com os higienistas. E depois reescreve o Jeca Tatu e diz: o Jeca Tatu está doente. Que é completamente diferente. Se ele está doente, quer dizer que o problema dele é o mosquito. Ele pode ficar saudável e continuar sendo o Jeca Tatu. O Gilberto Freire, quando ele, lá nos anos 20, estudando em Nova York, acreditando em raça, 1000 por hora, ele vê marinheiros brasileiros descerem no porto de Nova York, ele vê aqueles marinheiros doentes, acabados. Imagina marinheiro brasileiro nos anos 20, depois de passar uma temporada no mar. O que era aquilo? Então ele vê aqueles caras cambaleando, descendo no inverno, no porto em Nova York. E ele diz: o Brasil é uma raça degenerada. As pessoas ficam doentes. E a miscigenação faz isso. Ele escreve isso. 10 anos depois, ele já tinha sido aluno do Franz Boas, do antropólogo americano Franz Boas, que funda a antropologia antirracista do século XX. Ele já tinha lido os higienistas. E aí ele fala: eu pensei que aqueles marinheiros eram doentes, porque eram mestiços. Agora eu descobri que eles estavam doentes, porque eles só comiam coisa podre no navio. Que esse era o problema deles, e não outro.
Então, é uma disputa intelectual extremamente intensa que você tem no Brasil, da virada do século XIX para o século XX, uma disputa da qual não se fala, infelizmente, artigos de jornal, discutindo esse tema. E esse debate nacional brasileiro gera uma conclusão diferente da americana. No começo dos anos 30, o Brasil decide que a mestiçagem é legal, faz bem, é boa, não deixa ninguém doente, que ser mestiço é legal. Produz uma identidade nacional brasileira que não se baseia no mito da raça, se baseia no mito da mestiçagem. Você pode escolher a narrativa da raça para fazer o seu país. Nós somos um país de brancos, disseram os americanos. Ou você pode escolher a narrativa da mestiçagem para fazer o seu país. Nós somos um país de pessoas misturadas, como o Brasil resolveu dizer, depois de um longo debate. Então, vocês viram no vídeo, o Demétrio faz essa discussão, né, sobre a mestiçagem no nosso país. Só que naquele momento, né, de trazer esses imigrantes, a política era clara, buscava-se um tipo específico de imigrante, o europeu e de pele branca, para trazer ao Brasil, certo? Vamos ao quadro agora para a gente fazer uma atividade, então, a respeito desses assuntos, né, que envolvem pensamentos racistas, tá? A pergunta é: quais medidas podem ser colocadas em prática no ambiente escolar, né, que é o ambiente que vocês trabalharão, com o propósito de combater os resquícios de pensamentos racistas que insistem em se perpetuar em nossa sociedade? Vou dar um tempo para vocês refletirem, né, sobre esses resquícios, sobre o que ocorrem e o que vocês podem fazer então em sala de aula, e nós já retornamos. Então, sobre a pergunta que eu passei para vocês, a atividade, uma das nossas, como professores, né, uma das nossas atitudes, né, para combater esse racismo no nosso país é justamente quando apresentamos a história do nosso país aos nossos alunos e levamos para a sala de aula essa discussão, para que os alunos percebam como que isso se construiu ao longo da nossa história, tá certo? Vamos ao quadro agora, então, para a gente ver mas alguns pontos dessa imigração direcionada ao sul do Brasil e dessa construção do Brasil meridional, tá? A falta de conhecimento sobre o Brasil desses imigrantes, né, do que se era propagado na Europa, não era muito o que ocorria, acabou gerando uma série de visões negativas a respeito do clima e do solo brasileiro, né? Porque achava-se que no Brasil, o Brasil inteiro era quente, era tropical, e que o solo também não era propício para a agricultura, tá? E o desafio dos governos provinciais para atrair imigrantes era a luta contra a civilização de passaportes. O que eu quero dizer com civilização de passaportes? Para que as pessoas que aqui se estabelecessem não só ficassem aqui por um período, então viessem, ficassem aqui num período e depois quisessem retornar para a Europa, como aconteceu com muitos imigrantes, principalmente esses que vieram para formar esse Brasil meridional. Não, que elas viessem, aqui se estabelecessem, formassem famílias, criassem
raízes no Brasil e aqui constituíssem, tá bom? Vamos ao quadro agora para a gente ver mais então um tópico sobre essa imigração, sobre o empresário da colonização. Vamos ao quadro? No quadro, nós temos então, quem que é esse empresário da colonização? Personagem crucial para atrair e atuar na fixação do colono. Esse empresário, ele era então, eram pessoas, né, que iam para a Europa para vender, né, fazer essa propaganda, tá? E atrair esse imigrante, atrair essa pessoa para que ela viesse para o Brasil. Então, o empresário, ele estabelecia essas relações entre os imigrantes, né, entre a Europa com o Brasil, para fixar essas pessoas, tá? E quem são esses colonos? O que eu posso trazer dessa definição de colono, tá? Colono a gente pode falar como proprietário, trabalhador agrícola, principalmente imigrante ou descendente deste. É um camponês típico caracterizado pela pequena propriedade rural e que se dedica à produção familiar de subsistência e de mercado, normalmente sem utilização de mão de obra externa ao grupo familiar. O colono, gente, ele é muito característico, então, do sul do Brasil, desse Brasil meridional, que são pessoas que se estabeleceram em pequenas propriedades, tá? Produziam para a subsistência da sua família, vendiam alguns produtos, né? E fixaram residência, né? Desenvolveram colônias em diversas regiões do Brasil e aqui ficaram, não se mudaram ou não retornaram para seus países de origem, tá? Vamos ao quadro agora para a gente ver uma diferença, então, de alguns pontos que foram abordados ao longo da nossa aula. A diferença da imigração regular para a imigração subvencionada. A imigração regular, ela atendia aos interesses do governo imperial. Essa é a imigração para a formação de colônias, para ocupar, povoar e defender o território brasileiro. A imigração subvencionada, ela atendia aos interesses dos grandes proprietários de terra. Essa é a imigração que trouxe trabalhadores para as fazendas de café. Então, trouxe mão de obra para substituir os escravos e trabalhar nas fazendas de café. Então, essa é a diferença, porque hoje nós falamos de algumas situações de imigração que ocorreram em diferentes espaços e em diferentes períodos no Brasil. E essa imigração, ela continua até hoje no nosso país. O nosso país até hoje recebe muitos imigrantes, então recebe muitas pessoas. E agora eu vou passar um vídeo para vocês que apresenta justamente isso, que traz essa discussão para vocês de como é a imigração no nosso país atualmente. Vamos ao vídeo? A quarta reportagem da série sobre os refugiados na América Latina conta a história dos que vieram para o Brasil. Em 4 anos, o número de pedidos de refúgio ao governo brasileiro foi multiplicado por 10. A produção é da TV Brasil Internacional. Por que você veio para cá, sabe? A verdade, eu não escolhi o Brasil escolheu nós. Ele me perguntou, você quer ir onde? Falou, Bélgica. Ele foi lá, pedi, não consegui. Você pode ir na França, pedi vista, não consegui. Canadá, não consegui. Quase 7 países, não consegui. E ele me falou, pode tentar para pedir para o Brasil. Ele foi lá pedir, com 2 entrevistas, ele acreditou para me dar visto. E aí, você está aqui hoje? Aqui hoje. Os pedidos de refúgio feitos por estrangeiros ao governo brasileiro aumentaram quase 10 vezes nos últimos 4 anos. Foram 566 em 2010 e 5.256 no ano passado. Já com status de refugiado, eram mais de 7.000 pessoas vivendo no Brasil até setembro deste ano. E a maior comunidade é a de sírios. I heard that Brazil is accepting Syrian people. Then I went to the embassy and I applied. I told them I want to come to Brazil. Then with less than 48 hours, I got the approval to come here and I came directly.
Até setembro, o Brasil tinha 1.378 refugiados da Síria. Em 2012, um ano após o começo da guerra civil no país árabe, eram 330. A ONU estima que 3 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir do país e que 200 mil morreram durante o conflito. Nós decidimos duas coisas principais. A primeira, compreender que, no mérito, a população síria que está sendo atingida hoje pelo ambiente conflitivo naquela região, ela tem direito ao refúgio caso ela busque o Brasil. Mas, em segundo lugar, nós tínhamos verificado que havia uma dificuldade muito grande para as pessoas que estavam saindo daquela região em conseguirem adentrar dentro do território brasileiro e, a partir disso, poder, portanto, aplicar o seu direito de solicitar o refúgio, que é feito dentro do território nacional. Então, nós tomamos uma medida de simplificação de procedimentos e documentos para que esses sírios que buscam refúgio no Brasil consigam ingressar com maior facilidade aqui no nosso território. No Brasil, a maioria dos refugiados está em São Paulo. Já passaram por aqui mais de 90 nacionalidades. De onde? Então, a maioria que vem de países da África. Então, a gente pode até pensar por esse ano realmente o que tem acontecido. São países como Nigéria, Congo, Senegal, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Síria, Líbano, Paquistão, Afeganistão, Colômbia, Cuba. As duas maiores dificuldades que as pessoas têm quando chegam é primeiro abrigamento, que não é nem moradia fixa, é o primeiro abrigamento e aprender a língua. Então nós temos vários parceiros que a gente encaminha que oferece curso de português, para as pessoas aprenderem o português. Qual que é o principal problema? Problema de idioma é problema. Nós somos um país francofônico. A gente fala só francês e estuda pouco inglês. Português é novo para nós. Então, como podemos ver no vídeo, a imigração ainda permanece, atualmente no nosso país, para o nosso país, nós ainda recebemos, principalmente nos últimos anos, o Brasil foi destino de muitos haitianos, pelo que aconteceu, os terremotos no Haiti, e atualmente é destino de muitos sírios, que são considerados refugiados pela guerra civil que vem acontecendo na Síria. Vamos ao quadro agora, que eu vou passar uma atividade para vocês, então, para vocês refletirem, levando o contexto de toda a nossa aula hoje, que nós discutimos, como que assistimos no vídeo, é possível realizar alguma analogia em relação à imigração de estrangeiros para o Brasil no século XIX e XX e agora no século XXI? Vou dar um tempo para vocês, tá? Para pensarem, se essa imigração no passado ainda tem alguma característica que permanece atualmente e a gente já retorna.
Então, alunos, nós podemos ver então que a imigração permanece, né, para o nosso país continua sendo um destino, né, de procura de pessoas que procuram uma vida melhor, uma tentativa de trabalho para fugir de conflitos ou, como no passado, fugir de crises econômicas, sociais. Então, o nosso país ainda é destino de muitos imigrantes. Na nossa aula de hoje, então, nós demonstramos a historiografia, né, o desenvolvimento dos trabalhos de história regional no nosso país e também fizemos um recorte trabalhando a lei de terras e a sua relação, então, com a imigração, o fim do tráfico de escravos e a formação de uma nova região, que é a região sul, essa ideia de se trazer imigrantes para se fixar, povoar, né? E aqui formar, então, um novo local de moradia e uma nova região. Foi muito bom estar com vocês nessa primeira aula e a gente volta, então, na próxima semana, na nossa segunda teleaula, tendo o tema de história e memória e como que a história e a memória se relacionam com a história regional. Um abraço a todos e até a próxima semana.